Nós vamos falar hoje sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, né? As 5 solas. Talvez você já conhece bem, mas talvez se você não conhece, é importante você conhecer. Qual é a teologia da Reforma Protestante? Qual o entendimento daqueles homens, daquelas pessoas daquele tempo? E elas vêm com palavras em latim. Sola, né? Sola Escritura, sola fide, sola Christus, palavras em latim. Sola significa somente, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Nós vamos falar esses 5 tópicos e depois nós vamos concluir a mensagem de hoje. Vamos começar com só a fé. Convido você a pegar a sua Bíblia. Cada tópico desse eu vou ler um versículo da Bíblia. O primeiro versículo de hoje é Romanos, capítulo 1, o versículo 17. Vamos abrir nossas Bíblias, já que nós estamos falando hoje sobre a Reforma. Um dos grandes legados da Reforma é a Bíblia. A Bíblia na mão de todas as pessoas. Então vale a pena a gente trazer a Bíblia, a gente ler a Bíblia em casa, a gente conhecer a palavra de Deus, saber manusear, né, a palavra de Deus. E só vai saber manusear quem começar manuseando, quem for folheando, quem for lendo. Assim vai aprender a saber onde estão cada livro da Bíblia, cada capítulo, cada versículo, talvez tão conhecido como esse. Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmãos, vamos começar falando sobre sola fide, ou seja, só a fé. Vamos lembrar sempre de Lutero, para a gente entender o que é isso, só a fé. Lutero, vimos semana passada que houve uma tempestade, e naquela tempestade, ele com medo de morrer, ele disse que ia para uma vida monástica, ele ia se enclausurar num monastério, ele ia virar um monge. E, irmãos, dizem que Lutero, vocês viram semana passada na biografia dele, quem não viu, está na internet a pregação de semana passada. Lutero, ele se flagelava. Lutero, ele ficava por horas e horas deitado no chão, orando. Lutero subia uma escada de joelhos, beijando degrau por degrau. Vocês viram semana passada que Lutero, ele tinha o costume de se confessar com os seus líderes, ao ponto de às vezes ele esquecer uma coisa que ele não confessou, e ele voltar correndo lá e dizer assim: eu esqueci de falar uma coisa. Então Lutero vivia essa vida de penitência, buscando a salvação. Ele pensava que se esquecesse de confessar um único pecado, e ele morresse naquela semana, ele não iria para o céu. Lutero buscava uma perfeição que não conseguia encontrar. Lutero tentava ser uma pessoa extremamente espiritual, algo impossível para nós humanos. Então, Lutero vivia essa crise de fé, mas um dia, ele ganhou uma Bíblia, e ele leu o versículo que está na tela, Romanos 1:17. O justo viverá por fé. E ele começou a refletir nessa questão da justiça de Deus, que quando ele está subindo a escada, essa é uma hora marcante na vida de Lutero, ele está subindo a escada, degrau por degrau, beijando os degraus. Diziam que aquela escada foi trazida até Roma, lá de Jerusalém para Roma. Diz que aquela escada foi onde Pilatos, lá em cima da escada, Pilatos julgou Jesus. Então para eles era uma santa escada. E Lutero então, ele subindo aquela escada, pagando penitência,
ele chega uma hora que vem na cabeça dele: o justo viverá por fé. E diz a história de Lutero que ele fica envergonhado. Ele fala assim: meu Deus, como que eu estou aqui de joelhos? Como que eu estou beijando uma escada? Sendo que eu não sou salvo por isso. Sendo que a Bíblia diz em Romanos 1,17 que eu sou salvo pela fé. E assim, irmãos, algo começou a acontecer em Lutero. Martinho Lutero começou a entender que Jesus Cristo morreu na cruz por ele e que ele agora não podia fazer nada mais do que somente aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Lutero estava entendendo, irmãos, que Deus não queria penitência, Deus não queria sacrifício, Deus não queria boas obras, Deus não queria indulgências, Deus não queria nada disso, porque a obra na cruz já era tudo isso. Que a salvação, irmãos, era pela fé, não pelas suas obras, não porque o que ele fizesse ele seria salvo, não porque se ele fosse um bom menino ele seria salvo. E quanta gente hoje vive desse jeito, buscando a aprovação das pessoas, buscando a aprovação da igreja. Como Lutero, não entendem que a graça, a fé é maior do que as suas obras. As obras são importantes, mas elas não nos salvam. Lutero acreditava que a sua salvação, ela mediante essas coisas, ele queria compensar o seu passado, os seus fracassos, os seus pecados, fazendo penitência, e não pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. E irmãos, quando Lutero entendeu isso, foi uma grande revolução, porque foi exatamente quando Tetzel estava vendendo aquelas indulgências. Tetzel dizia que quando uma moeda caísse no cofre, uma alma saía do purgatório. Tetzel, aquele vendedor de indulgências, que era enviado pelo Papa Leão X, ele dizia assim: vocês não têm dó dos seus pais que morreram? Vocês não têm dó da sua vozinha que está lá no purgatório nesse momento? Paguem uma indulgência e tirem aquele sofrimento daquela pessoa no purgatório. E Lutero, irmãos, ele fica indignado. Ele diz: não, a salvação não é assim. A salvação não é por dinheiro. A salvação não é por penitência. A salvação não é por indulgência. A salvação é pela fé. É pela fé. Lutero entendeu e ele vai lá naquela porta, escreve as suas teses. Irmãos, ele nem imaginava o que ele estava fazendo naquele dia. Ele escreveu algumas reflexões, algumas críticas, escreveu um artigo, escreveu algo que pudesse ser discutido entre seus estudantes, e todo mundo começou a ler aquilo, e disse: Lutero está com razão. E aquilo incendiou a Europa, porque a sociedade já não aguentava mais o peso da religião, o peso do dinheiro, o peso das penitências. A sociedade não aguentava mais. Então Lutero, ele disse: é só a fé, irmãos, é só a fé. Irmãos, o que significa cada tópico? Eu quero fazer uma reflexão para hoje. O que significa sola fide para hoje? Eu vejo que muitas pessoas foram criadas assim como Lutero, num ambiente muito opressor, num ambiente religioso, num ambiente que dizia: Deus castiga, Deus está vendo, se você fizer isso, você está caindo da graça, não tem perdão para esse pecado. Pessoas que, porque erraram na vida e ouviram críticas em vez de acolhimento. Pessoas que tiveram pecado na sua vida religiosa e a igreja, em vez de abraçar, a igreja excomungou. E assim, irmãos, essas pessoas acham que Deus é um Deus bravo, irado. E eu já conversei com pessoas com esse sentimento, de que sentiam-se indignas do amor de Jesus. Diz: pastor, o que eu fiz eu não tenho perdão.
O que eu fiz, pastor, não é nada que eu possa fazer para redimir o meu erro. E sendo que, irmãos, Deus é amor. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Não importa o que você fez. Importa que você é um redimido, é uma nova criatura. A sola fé é importante para a sua vida, se você tem esse sentimento. Uma frase de Philip Yancey: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos ama. Ponto final. Segunda sola gratia, só a graça. O texto está lá no Data Show. Eu quero que você abra comigo. Efésios, capítulo 2. É um outro texto importante na vida de Lutero. Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e 9. Que diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Segundo pilar, irmãos, da reforma protestante: só a graça. Como poderíamos ser salvos? Olha a pergunta. Como poderíamos ser salvos se somos tão pecadores? Se somos tão limitados? A resposta é: pela graça. Pela graça. O que é graça? Favor divino. Favor imerecido. Graça é salvação gratuita. Irmãos, não há nada que você pode fazer para ser salvo. Não há nada. Porque diz a Bíblia, porque pela graça nós somos salvos. Ao entender isso, Lutero se está inconformado com a venda de indulgência. Ele diz: como que uma moeda, como que um dinheiro tira alguém do purgatório? Sendo que a salvação, diz a Bíblia, que é pela graça. Olha o que diz o verso, presta atenção no versículo. Porque pela graça sois salvos. Não está dizendo aqui a Bíblia, pelas indulgências sois salvos. Pela graça. Irmãos, Lutero, quando ele lê esse versículo, ele diz: está errado. Está fora de lugar. O ensino está destoando com a Bíblia. Irmãos, não podemos comprar terreno no céu com dinheiro. Não podemos comprar nada. A graça é dom de Deus. Não podemos pagar. Lutero estava dizendo que a graça, irmãos, é de graça. Não tem que pagar nada. Não é difícil, irmãos, entender isso. Mas olha, se você não entendeu ainda, eu vou contar uma história bíblica para você. A história daqueles dois malfeitores pregados do lado de Jesus, no Gólgota. Lembre daquela história que está lá em Lucas, capítulo 23. Dois homens, um do lado direito de Jesus, um do lado esquerdo. Estavam ali dois ladrões. A Bíblia fala, eram ladrões. Homens que estavam morrendo porque mereceram. Pilatos disse que Jesus não tinha crime. Mas aqueles homens tinham crime sim. Aqueles homens estavam pagando algo errado que cometeram. Mas o que acontece naquela cena, irmãos, é que um daqueles dois ladrões, se arrependeu. O primeiro, esse homem, ele diz assim, um está blasfemando, né? Um homem fala assim: Jesus, desce daí. Né? E o outro fala assim: você não teme a Deus, ô seu sujeito? Nós estamos nessa condenação. Mas ele aí, ó, nada fez. E demais, ele diz isso. Nós estamos pagando o que nós merecemos, mas esse homem aí não fez nada. Eles estão conversando lá na cruz. Jesus no meio. Aquelas cruzes estavam separadas por poucos metros. E Jesus estava ouvindo aquela discussão entre os dois. Um xingando Jesus e o outro defendendo Jesus.
Mas é interessante o que diz. Jesus fala para um deles, né? Aquele que estava consciente da sua vida, dos seus erros, dos seus pecados, e de quem era aquele homem que estava ali, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele homem fez uma linda confissão, e Jesus falou assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação é pela graça. Um ladrão, um assaltante, um crucificado romano, que foi salvo, numa cruz, sem fazer nada, sem merecer. Salvação, irmãos, é pela graça. A salvação pela graça é quando Deus escolhe um inimigo dele e o torna amigo. Ele agracia. Irmãos, isso não é pelas nossas obras, isso não é pelos nossos méritos, não é porque a gente é um bom filho, um bom menino, uma boa menina, não é por isso. Isso é graça de Deus. Isso é graça. Você não lembra da história do apóstolo Paulo? Perseguidor, matava, e Jesus um dia diz: por que você me persegue, Paulo? E assim a vida dele é transformada, e o nome dele é mudado de Saulo para Paulo, e ele então tem uma outra vida. A salvação, irmãos, é de graça, é pela graça, e foi paga na cruz pelo sangue de Jesus, quando Jesus diz em João 19:30, está consumado. Pronto. Tetelestai, está consumado. Irmãos, não tem que pagar mais nada. É pela graça a salvação. E o que é a graça hoje? Vamos pensar na graça de hoje? Irmãos, nós temos visto hoje um evangelho vergonhoso. Nós temos visto hoje pessoas sendo ensinadas a colocar um copo de água em cima do rádio. Pessoas a colocar uma rosa ungida na sua casa. Um lenço santificado, uma toalha do apóstolo, o óleo de Israel, uma água benta, uma fogueira santa. Irmãos, nós estamos voltando para a Idade Média. Só a graça. É a graça. Não tem nenhum objeto, não tem nenhum contrato de fé. Foi noticiado pela Igreja Universal em Portugal. Um contrato de fé, um documento autenticado pelos pastores da Igreja Universal, que quem comprasse aquele documento era um associado de Deus. 500 anos, as coisas estão se repetindo. Alguém já disse, a história é cíclica. As coisas se repete. É uma vergonha para essas igrejas que se dizem evangélicas, porque nós estamos no meio dessa turma quando fala igreja evangélica. Né? Antigamente ser pastor era um grande privilégio. O que você é? Pastor. Era um grande respeito. Hoje em dia, você falar que é pastor, o cara muda do seu lado de banco. Você vai num banco, você falar que é pastor, não aprova o seu crédito. Dias difíceis, onde a reforma protestante precisa ser repensada. Só a graça de Deus. Avançando, irmãos, quero mais um texto bíblico com vocês. Passa para mim, Gilson. Só Cristo. João, Evangelho, capítulo 14, o verso 6. Evangelho de João, 14, o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar juntos esse versículo tão conhecido, irmãos? Vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o terceiro pilar da reforma: só Cristo. Só Cristo. Vamos lembrar de Lutero? Quem autorizou Lutero? Quem autorizou Tetzel vender indulgência? Eram os papas da época. Lutero questionou os seus líderes da época. Lutero disse que aqueles homens não eram Deus. Lutero disse que o Papa
Não tinha direito de perdoar um pecado de uma pessoa e tirá-la do purgatório. Lutero disse que só Cristo, irmãos, que pode nos salvar. Só Cristo que pode perdoar alguém. Lutero disse que as indulgências eram uma falsa segurança, porque elas não poderiam fazer nada, era um documento falso. Somente Cristo, disse Lutero, era um grito contra os sacerdotes da sua época, que queriam dar o perdão para as pessoas, muitas vezes de forma interesseira, perdão dos pecados. A Reforma, irmãos, defendeu que a mediação entre o homem e Deus é somente por Jesus Cristo. Cristo é a figura central da igreja, da Reforma. Os papas, muitas vezes, na época, se vestiam com roupas de ouro, cálice de ouro, tinham uma posição diferenciada dos seus membros. As pessoas, muitas vezes, recebiam uma visita de um sacerdote em casa e achavam que era um Deus. O Lutero disse, está errado. É Cristo. Não são homens. Não são pessoas. Lutero disse lá, leu a Bíblia e disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Irmãos, os santos, apesar de terem sido pessoas piedosas, não têm poder de salvar ninguém. Não tem poder de salvar ninguém. Admiramos Pedro, admiramos Paulo, admiramos tantos homens e mulheres, mas eles não podem salvar. Só há um caminho, seu nome é Jesus Cristo. Só há uma verdade, só há uma vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. É isso que a Reforma estava dizendo. Os líderes, os sacerdotes, eles servem para guiar, levar as pessoas ao caminho da salvação, mas não se colocar como o caminho da salvação. Era isso que Lutero estava dizendo. A mensagem dos reformadores era cristológica. A mensagem dos reformadores era cristocêntrica. Cristo é o cabeça da igreja, Colossenses. Cristo é maior que Moisés, é maior que Melquisedeque, o livro de Hebreus. Cristo é tudo, em todos. É isso que está dizendo a Reforma. Não Papa, nem Maria, nem apóstolos, nem qualquer outra pessoa. Cristo. Cristo. Simplesmente. É isso que a Reforma estava dizendo. Irmãos, e talvez tenha pessoas aqui que são católicas, e elas podem achar, o pastor está falando mal da minha igreja. Irmãos, eu estou criticando a igreja evangélica também, quando eu estou dizendo que a igreja está vendendo tantas coisas em nome de Deus. O que eu estou dizendo para a gente entender a Bíblia, quando diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, não tem outra pessoa que possa nos levar a Ele, ao Pai. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. A gente pode falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre Maria. Porque a gente ouve muitas vezes ensinos de que a Maria pode levar, faça uma oração para Maria. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com muito respeito, com muita calma, mas com muita Bíblia. Os apóstolos jamais oraram a Maria. Você lê a Bíblia, você pega o livro de Pedro, a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de João, a carta de Tiago, não aparece nenhuma vez o nome Maria. Não aparece. A única menção da Maria é quando Jesus está lá na cruz, ele pede para João cuidar dela. O culto a Maria, as orações a Maria estão em desacordo com a Bíblia. Porque dizem que a Maria ela tem atributos de divindade, sendo que ela não tem. Dizem que a Maria pode interceder por nós. Ela não pode interceder por nós. Irmãos, é importante às vezes a gente, sabe por que deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa ideia veio da Idade Média, lá da época de Lutero, que dizia que Jesus era uma pessoa muito brava, e Maria não, era uma mãe. A Maria tinha um coração de mãe, um coração terno. Então as pessoas achavam que
ensinavam que a gente tinha que ir até Maria, porque Maria era mãe. E você sabe que mãe é indescritível. Então pegaram nessa sensibilidade da maternidade. Só que infelizmente colocaram a Maria num lugar que ela não está. Não está. Você já viu, por exemplo, irmãos, você vai no médico, aí você chega no médico e fala assim, doutor, você vai num... Vamos dizer aí, vamos pegar o exemplo do Ariel, aí você vai no oncologista, um médico de câncer. Você chega lá no médico e fala assim, doutor, pois não, o que te trouxe aqui? Quero falar com a sua mãe, doutor. Você quer falar com a minha mãe? É. Mas minha mãe não fez medicina. Não, mas ela é sua mãe. Está entendendo? É o que fazem com Jesus. Jesus, deixa eu falar com a sua mãe. Mas minha mãe não é Deus. Minha mãe não é divina, não é onipotente, onisciente, onipresente. Maria não está na Trindade. Não, mas ela é sua mãe. Irmãos, vamos pegar a Bíblia? Não precisa abrir não, só escute. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo que há um só Deus e um só mediador. O nome dele é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Mateus 2, quando os magos vieram do Oriente, eles adoraram a Jesus, e não Maria nem José. Vieram adorar Jesus. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, fala, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, todavia se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo. Um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 ainda fala, é Cristo quem morreu, é Cristo quem ressuscitou, e é Cristo quem está à direita de Deus, e é Ele que intercede por nós. É Ele que intercede por nós, não é Maria, não é santo, não é apóstolo, não é padre, não é pastor, não é bispo, não é irmãos, é Cristo, é Cristo. Simplesmente isso. Olha a frase da Maria na Bíblia. Faça tudo o que ele vos disser. Quando multiplicou, transformou água em vinho, ela disse para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. Jesus Cristo. Reforma protestante, irmãos, só Cristo. Só Cristo. Não vamos perder Cristo de vista. Não vamos colocar apóstolo. Não vamos colocar bispo, pastor. Não, é só Cristo. Não vamos colocar Maria. Não vamos colocar ninguém. Não me ponham no lugar de Cristo. Ninguém me ponha como referência de nada nesse lugar. Não! Eu sou como vocês. Somos todos iguais. Cristo. Cristo. Isso é reforma protestante. Cristo. Quarto, sola. Só as escrituras, Salmo 119, 105. Salmo 119. Cento e cinco. Diz assim a palavra de Deus, tão bonito, né? Lâmpada, vamos ler junto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, quarto pilar da reforma protestante, a Bíblia, a Escritura, ela é lâmpada para os nossos pés. Irmãos, quando pediram para Lutero se retratar, chamaram Lutero, Lutero vem aqui, se retrate do que você falou, retrate-se do que você disse. Sabe o que ele disse? Vou ler a grande frase da vida dele. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo meu claro raciocínio, ao menos que eu seja persuadido por meio das passagens bíblicas, a menos que assim submetam minha consciência à palavra de Deus, não posso retratar-me, não me retratarei, pois é perigoso um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude, amém, disse Lutero. Não me retratarei. O que eu disse, eu li na Bíblia. Estou cativo às Escrituras. E não me retratarei.
por quê, irmãos? Porque a igreja na época de Lutero, ela dizia que não importava só a Bíblia, importava a autoridade do Papa. Ela dizia que a voz do Papa é a voz de Deus. E Lutero disse, não é assim. A Bíblia é maior que Papa. A Bíblia é maior que igreja. A Bíblia é maior do que as bulas, as encíclicas, os documentos, a tradição. A Bíblia é a base da fé, disse Lutero. Irmãos, na época de Lutero existiam muitas doutrinas que não eram bíblicas. Existiam muitos ensinos que se desviavam da palavra de Deus. O único objetivo é arrecadar mais dinheiro, construir mais igrejas. Os reformadores, irmãos, sabe o que eram os reformadores? Sabe o que era Lutero? Ex-padre, ex-monge. Sabe o que eram os reformadores? Ex-católicos, ex-sacerdotes. Essas pessoas estão falando. Eram pessoas que estavam lá dentro e olharam para aquilo lá e disseram, está errado. Está errado. Não podemos mais conviver com esses ensinos que estão em contradição com a Bíblia. Você sabia que a Bíblia, até o Concílio do Vaticano II, a Bíblia era proibida de se ler? Escute o que eu estou dizendo aqui. Era proibido ler a Bíblia, irmãos. Proibido. Irmãos, vamos falar para nós hoje. Só a Escritura para nós hoje. A gente tem que ler a Bíblia, gente. Tem uma passagem que a gente sempre fala dos crentes em Bereia, lá no livro de Atos, que diz que eles conferiam na Bíblia o que Paulo ensinava. Nós temos que ter pessoas da Bíblia, irmão. Vocês têm que conferir o que eu estou falando aqui, está na palavra. Vocês têm que ter o crivo da mente de saber que vocês vão visitar uma igreja, ver o que está sendo pregado, se é bíblico. Isso não é errado. John Stott já disse, crer é também pensar. Não tem problema pensar. A Escritura está sendo pregada? A Bíblia está sendo lida e interpretada no culto? Irmãos, e olha, a gente tem que ler a Bíblia. Tem uma passagem que fala, meu povo perece, Oséias, por falta de o quê? Conhecimento. Irmãos, não tem desculpa mais. O sonho de Lutero era que todo mundo tivesse uma Bíblia. O sonho se realizou. Quem tem Bíblia aí? Levanta aí. Vamos ver quantas Bíblias aí no culto. Olha que coisa bonita. Ó. Vamos levantar as Bíblias aí. Olha que coisa linda. Ó. Tanto de Bíblia. Bíblias de vários tamanhos, de várias cores. Bíblias com várias linguagens. Almeida, atualizada, NVI, nova linguagem de hoje. Bíblias de vários formatos. Bíblia com zíper, Bíblia sem zíper. Tem Bíblia hoje com comentário. Gente, eles na época deles não tinham nem a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia com comentário. Você lê a passagem e vai lá embaixo na outra rodapé, está explicando o que é aquilo lá. Hoje você tem comentários bíblicos, como o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor da nossa época, nosso tempo, que comenta a Bíblia inteira. Não temos mais desculpa para ler a Bíblia. Existe até Bíblia em braille, a Bíblia para os cegos. Existe a Bíblia gravada em áudio pelo Cid Moreira, para ouvir dentro do carro. Existe a Bíblia, irmãos, para todos nós. Eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Você lê a Bíblia? Ou você abre a Bíblia no domingo, no culto? Uma vez por semana? Precisamos ler a Bíblia, gente. Sabia que a Bíblia tem 1189 capítulos? Se você dividir 1189 por 365 dias, vai dar um número 3, alguma coisa. Ou seja, se você ler 3 capítulos da sua Bíblia por dia, em um ano você leu ela inteira. De Gênesis a Apocalipse. Nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. E nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão
tem valor se não tiver base na palavra de Deus. Só as Escrituras. Isso é mais um legado da Reforma Protestante. Quinto, vamos lá? Romanos, capítulo 11, 36. Só a Deus a glória. Só a Deus a glória. É isso que disse os nossos pais, os nossos reformadores. Romanos 11, 36. Vamos ler juntos? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, o quinto pilar, só Deus a glória. Nenhuma glória ao humano. Nenhuma glória a nós. Salmo 115, se eu não me engano, não a nós, Senhor, mas o teu nome, a glória. Irmãos, quando os papas, os cardeais passavam, as pessoas reverenciavam os papas. As pessoas reverenciavam os cardeais. As pessoas davam honra, glória a homens. A homens. Não é para ser assim, irmãos. A igreja exigia devoção a homens que se diziam santos, perfeitos. Irmãos, todos nós somos míseros pecadores. Eu, você e todos os que vieram antes de nós, inclusive Lutero. Não merecemos glória, não merecemos honra. Só a Deus a glória. Isaías 42 fala: eu sou o Senhor, não darei a outro a minha glória. Não podemos dar a glória de Deus aos anjos. Não podemos dar a glória de Deus aos santos. Diz o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que significa, irmãos? Só lhe deu glória hoje. Irmão, nós passamos em frente de igreja hoje, tem a foto do camarada lá na porta da igreja. O homem do chapéu lá, tem a foto dele lá. Na porta da igreja. A igreja é dele? Vamos passar aqui na igreja, a foto do pastor Daniel. Eu sou feio pra caramba, né? Vou colocar um chapéu para ficar mais bonito, pelo menos. Pra quê? Colocar minha foto lá na frente? Misericórdia! Né? Somos pecadores, irmãos. Não merecemos nada de glória. Irmãos, quando colocamos pessoas no lugar de Deus, estamos desobedecendo a palavra de Deus. E eu quero concluir falando para vocês mais uma coisa. Faltou esse slide. Põe no slide das 5 solas, Gilson. Irmãos, eu estava pesquisando e faltou algo aqui nas 5 solas. Talvez seria a 6ª. Eu achei interessante porque eu achei Lutero falando sobre o assunto, que chama sacerdócio de todos os crentes. Lutero disse assim, escute aqui, palavras de Lutero. Ele escreveu um livro chamado, você pode encontrar os livros de Lutero na internet, esse livro chama Discurso à Nobreza Cristã, onde Lutero protestava que o Papa, que os sacerdotes haviam construído muros. E ele dizia que é pura invenção que o Papa, bispos, sacerdotes e monges sejam denominados de propriedade espiritual, enquanto príncipes, senhores, artesãos, lavradores sejam chamados de propriedade temporal. Ou seja, veja bem, há uma diferença entre os sacerdotes e os leigos. Uns eram chamados de propriedade espiritual e outro propriedade temporal. E Lutero diz, está errado. Está errado. Todos são iguais. Todos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque a pessoa é um sacerdote, é um padre, é um bispo, um apóstolo, um pastor, é melhor do que um membro da igreja. Não é isso. Todos somos sacerdotes. Não há uma classe diferente. Irmãos, já vou encerrar. A gente vê no Antigo Testamento que Deus escolheu uma tribo, Levi.
E essa tribo, ela era responsável pelos sacrifícios, pelo tabernáculo. Só que daí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente lê a carta de Pedro, quando Pedro fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, não é mais a tribo de Levi, é todos nós. Somos sacerdotes. Todos nós. E Jesus Cristo não tem mais uma classe sacerdotal. Irmão, sabe por que eu não gosto de usar aquelas roupas assim, muito chique? Sabe por que eu não gosto de usar? Existe um negócio chamado estola, né? Sacerdotal. Estola calvinista, né? Toda preta, vai até o pé. Aí só eu aqui, bonitão aqui, eu com um negócio preto até o pé, tipo um vestido, né? Irmãos, eu quero me vestir igual a vocês. Eu sou igual a vocês. Vai começar o culto. Toca no piano. Meu pastor entra lá na porta do templo. Pastor entra, todo mundo olhando. Ué, é eu que sou alguma coisa aqui? Termina o culto aqui, espera o pastor sair. Ninguém levanta. Ué, irmãos, eu saio correndo aqui porque eu quero pegar você. Não sei se tem que me esperar. Eu não entendo. Jesus disse: quem quer ser o primeiro, seja o que serve. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar, fazer o que vocês fazem. Agora por que eu vou? Ah não, eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho que, não posso me ajoelhar, pegar uma bala no chão. Ué, onde está isso? Jesus faria isso? Então, irmãos, até alguns títulos, nem faço questão que me chamem Reverendo Daniel. Chama de Daniel. Pastor, não sou bispo, não sou apóstolo. Então, eu acho que a gente precisa resgatar que todos nós somos iguais. A minha oração, irmãos, não é mais poderosa que a sua. Ah não, o pastor vai orar e vou ser curado. Ora você pela sua esposa que está doente. Ora você pelo seu filho. Eu posso orar? Posso. Mas a minha oração não é melhor que a sua. Eu não sou melhor que você. Isso se chama sacerdócio de todos os crentes. Os leigos têm a mesma dignidade que os ministros. Todas as profissões são boas aos olhos de Deus. Os artesãos, na época, tinham valor, assim como os padres, os sacerdotes. Sacerdócio de todos os crentes. Os pastores devem exercer suas funções com autoridade, mas com muita humildade. Precisamos de um retorno, irmãos, à reforma protestante em nossos dias. Só a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, só a Deus a glória e o sacerdócio de todos os crentes. Todos somos sacerdotes. As células é um princípio claro de todos os sacerdotes. Eu não estou lá, mas você está lá na célula. Está orando, está pregando, está ensinando. Eu não posso estar, nós temos hoje na igreja 12 células. Eu não posso estar nas 12. Mas tem pessoas lá que estão fazendo o trabalho. Isso chama sacerdócio de todos os crentes. Todos podem, todos são dignos, todos são capazes, todos são sacerdotes de Deus. Todos são.